Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações e também debater algumas situações que aconteceram no jogo de ontem e também no que vem acontecendo nos bastidores até chegar essa final da Copa do Brasil. Temos alguns assuntos a falar importantes, como a questão das vaias ao Matheus França. Falaremos também sobre o Marcos Braz, que soltou o verbo, ficou boladão com o que vem acontecendo aí, com a questão das reclamações excessivas, excessivas e que não tem cabimento nenhum da diretoria do Corinthians, de influenciadores do Corinthians, enfim. Cara, a gente vai falar bastante sobre isso e muito mais aqui no canal Deco SRN. Você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês também da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você aí que gosta de fazer sua fezinha, a melhor cotação no mercado está na Bet Nacional e o link está no comentário fixado, tá? É parceiro do canal Deco SRN. Então vamos lá, cara. Eu quero falar primeiramente sobre essa questão do Matheus França. Tá? Vejo muita gente já execrando o garoto, como o garoto fosse marrento pra cacete, como não tivesse jogado nada. Na minha primeira visão, isso tudo começou no jogo do Internacional, onde ele entrou faltando 5 minutos, entrou num posicionamento errado, jogando aberto pelo lado direito, totalmente torto naquela função. Ainda acusaram o menino de estar fazendo firula, de ter atrasado um cruzamento para a área, Enfim, esse foi o primeiro caso. Eu já discordo veementemente. Para mim, se é para colocar na conta de alguém, coloca na conta do treinador, que é mais fácil, para que ele possa ter a leitura correta e nos treinamentos veja aonde o jogador rende mais, tá? O Matheus França é um meia armador que rende melhor por dentro, constrói por dentro, tá? E aí a gente vai falar da partida de ontem, até que aconteceu já esse posicionamento dele no jogo contra o Cuiabá, quando ele entra no segundo tempo, mas já pegando o Cuiabá um pouco mais desesperado, o Cuiabá mais cansado, e o Matheus França, ele fez a mesma função, mas começando a partida, ali no 4-4-2, no losango, jogando na frente com o Everton Cebolinha de um lado e Marinho do outro, só que ele tendo que fazer uma dupla função, que é de armar e ter que chegar na área para concluir. Ou seja, ele fez 2 em 1. Fez a função do Pedro como centroavante, tem que fazer a função de meio armador, E o Flamengo teve um pouco de dificuldade nas armações jogadas, com o Mateuzinho sendo improvisado, até que não começou mal a partida, mas acabou errando muitos passes, no segundo tempo, piorou muito do primeiro tempo. No primeiro tempo até estava aparecendo, no segundo tempo o Mateuzinho sumiu. E o Vitor Hugo, que já não vem bem algumas partidas. Então, na minha visão, o Matheus França ficou muito sobrecarregado nessa armação de jogadas, tendo ainda que chegar à frente para concluir. Com isso, houve um desgaste natural de um menino de 18 anos. E eu estava fazendo até meus comentários pela Dália. A gente não escuta a narração de outras pessoas, porque a gente está na Dália. E aí me colocaram no chat lá que o Matheus França estava sendo vaiado na sua saída de campo. Depois de um erro dele, onde ele pega um rebote do Everton Cebolinha e não consegue dar prosseguimento à jogada. Naquele momento era nítido, vendo da TV, que o garoto estava hiper cansado. E ele sai muito vaiado, porque acha que ele está fazendo firula, que ele está com uma barra danada. Eu não vejo por aí, tá? É um menino de 18 anos, como é o Vitor Hugo, que também não vem jogando bem, mas eu, Deco SRN, não venho criticando ele da maneira que eu acho que deve criticar, Cabe ao treinador olhar, ele que está ali no dia a dia, consertar, conversar e ver o que está acontecendo, e volto a falar, para mim o Matheus França tem que jogar um pouco mais recuado, tá? Um pouco mais recuado. Onde que está fazendo aquela função ali do Vitor Hugo, Tendo um jogador à frente para ele ser esse jogador, que possa municiar ele, o Matheus França, municiar o centroavante.
né? Mas ontem, quando ele sai, entra o Matheusão. E ele saiu porque estava extremamente cansado. Vou dar aqui a minha opinião, cara. Eu vejo o torcedor, sou totalmente contrário à vaia de jogadores durante a partida. Muita gente vai questionar, pô, Deco, mas ele tinha saído do jogo. Mas é sério mesmo que o pessoal vai vaiar um menino de 18 anos que está começando a carreira agora, que está tendo as suas primeiras oportunidades? Engraçado que eu vejo muitos aí defendendo, né? O jogador que acabou numa infelicidade, errando e dando o título da Libertadores, sendo aplaudido no jogo contra o Ceará. Não acho que seria o correto vaiar o cara, mas também é o ideal aplaudi-lo, né? Aí eu vejo dois pesos e duas medidas diferentes. Por que será? Né? Eu vejo um jogador que já está para sair do Flamengo, errando constantemente e nunca é criticado pela torcida do Flamengo, muito pelo contrário, é exaltado. E um menino da base que pode nos gerar um dinheiro danado, que esse menino vai gerar um dinheiro e ainda pode dar um ganho técnico. O garoto tem 18 anos, já fez 2 gols, 2 assistências. Para 18 anos, dos meninos que o Flamengo tem na base, eu vejo hoje companheiros falando que o garoto é uma porcaria, que não serve para nada. Eu discordo veementemente. Respeito muito a opinião, mas eu venho aqui para dar a minha, né, no meu canal, né, que eu acho que é coerente eu falar aqui, né, do que eu acho. Respeito todos, cada um faz o que quiser da vida, mas eu acho que deveriam repensar. Isso aí não vai ajudar em nada o Matheus França, sim atrapalhar a carreira dele, tá? Cabe ao treinador olhar e conversar com o garoto o que está acontecendo. E o próprio treinador, né, visualizar na cabecinha dele que aquela ali não é a função do menino, tá? Enfim, poderia falar de outras coisas do Dorival, não vou falar, ele tem 2 finais aí, torço muito para que ele acerte, mas tem algumas situações que eu discordo. Como, por exemplo, ontem, as 2 substituições finais dele, né? Tava nítido que o Cuca iria abrir o time, entrando Ademir e depois entrando o Pavon, né? E posteriormente no final o Mariano, para tentar dar mais profundidade ao time do Atlético Mineiro, com a entrada do Allan Kardec, um jogador de quase 2 metros de altura, né? Tentando o quê? Ganhar a bola aérea do Fabrício Bruno e do Pablo, que já estavam cansados, né? Graças a Deus que não houve nenhum tipo de erro, mas eu não entendi sinceramente porque ele entrou com o Daniel Cabral, que infelizmente acabou se machucando, né? Vai ficar 8 meses fora, lesão no ligamento cruzado anterior, e com o Igor Jesus povoando mais o meio, e sim, ele deveria fechar mais as laterais, na minha visão, com mais um jogador de bola aérea. Na minha visão, ele deveria ter entrado com o Cleiton, fazendo uma linha de 3, uma linha de 5 sem a bola e uma linha de 4 com a bola, com o Ayrton Lucas sendo colocado um pouco mais à frente, se o Cebolinha tivesse ainda um pouquinho mais de gás, o colocando por dentro, né? Porque ele se desgastou muito, tendo que voltar para marcar lateral. Para mim, a melhor partida do Everton Cebolinha com o manto sagrado. Então, na minha visão, faltou essa leitura do Dorival. Ele correu um sério risco de tomar um gol de cabeça do Allan Patrick. Do Allan Patrick não, do Allan Kardec. Tá? Então, volto a falar, para mim, hiper injusto as vaias ao garoto. Esse garoto ainda vai nos trazer frutos, podem me cobrar depois. Se não for só técnico, vai ser financeiro. Então vamos ter paciência com essa meninada, tá? Tem outros garotos aí que não estão preparados. Ontem mostraram o Verton, o Mateusão, né, que ainda está naquela adaptação, o Igor Jesus, entendeu? Então, galera, paciência. Ali os garotos não são horrorosos não, tá? Vamos lá então, falar aqui também, né, que, cara, também discordo disso. O presidente do Flamengo pode propor a renovação de contrato do Dorival antes, tá? Rodolfo Landim pretende iniciar o planejamento para a temporada de 2023, começando pelo treinador, tá? Com o contrato até o final do ano, Dorival tem a situação indefinida em relação à permanência para a próxima temporada. No entanto, de acordo com o portal torcedores.com, a situação pode mudar. Isso porque Landim teria decidido propor uma renovação contratual ao treinador Dorival Júnior antes do final da jornada, o que levaria o Fla a uma mudança de planos. Inicialmente, a ideia do Flamengo era esperar a definição das finais da Copa do Brasil e da Libertadores da América para propor ou não a renovação contratual a Dorival Júnior. No entanto, o Landim chegou à conclusão de que é necessário iniciar o planejamento para a próxima temporada e a continuidade do treinador é considerada fundamental pelo mandatário.
né? Volto a falar, minha opinião, bom, de novo, cara, só renovaria com o Dorival quando a temporada acabasse. Estamos no dia 16 de outubro, falta menos de um mês para a temporada acabar. Não vai matar ninguém, vai ter uma Copa do Mundo. Então eles têm bastante tempo para decidir isso. Então eu, Deco SRN, não renovaria nesse momento com o Dorival, tá? Não renovaria, esperaria a temporada acabar e aí sim ver o que será melhor para o Flamengo e para o torcedor, né? O que é o melhor para o Dorival, é o melhor para o Dorival. O que eu me preocupo sempre é o que é melhor para o Flamengo. Falar aqui sobre a questão do Marcos Braz, né? Que ontem estava boladaço com toda a razão, né? Irritadíssimo com toda a razão. A gente critica quando tem que criticar, mas também a gente vai elogiar quando a gente precisa, tá? Primeira coisa que ele falou, que me chamou muita atenção, é que ninguém vai ganhar do Flamengo no grito. Pode ganhar dentro de campo, e eu concordo com ele. O jogo é jogado dentro de campo. Não adianta botar pressão, mandar influenciadores corintianos, jornalistas corintianos querendo fazer pressão, até pegar até o lance do Varela, né? Que ele tá de costas, a bola tá no alto e ele tá assim meio desequilibrado e a bola bate na mão dele, sem ele ver onde que tá o braço dele. E os caras queriam que desse pênalti. Pior não é o torcedor atleticano reclamar, que a gente está acostumado. Pior é o torcedor corintiano, né? O jornalista corintiano querer reclamar de alguma coisa, né? Então, cara, tá ficando feio, já falei sobre isso. Querem ganhar na pressão, tentando intimidar o Wilton Pereira Sampaio. Achei ótima a escolha do Wilton Pereira, pelo menos teoricamente, estou falando teoricamente, porque ele já passou por uma dessa nas oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Tentaram fazer a mesma pressão no Wilton Pereira Sampaio e ele apitou muito bem. Apitou de maneira correta, né? Até me surpreendeu, porque naquele momento eu estava na dúvida se ele apitaria bem ou não, né? Então, na pressão, eles não vão ganhar. E por isso que eu chamo a torcida do Flamengo para que a gente possa fazer uma excepcional festa no Maracanã e se transforme aquilo ali num segundo inferno. Que a torcida não pare de cantar 1 minuto, que a torcida do Flamengo cante uma música só, né? Ecoe no Maracanã uma música só, para aquele barulho ficar ensurdecedor, para fazer com que o jogador do Flamengo se sinta abraçado, né? Aquilo ali dá um gás a mais ao jogador do Flamengo, para que eles possam jogar como eles jogaram contra o Atlético Mineiro. E aí a chance de título cresce e cresce muito quando o time joga junto com a torcida e a torcida joga junto com o time. É isso, pessoal. Pedir para vocês, cheguem cedo no Maracanã, quem for quarta-feira, vamos fazer aquela festa, vamos apoiar o Flamengo rumo ao título da Copa do Brasil. Estamos a 90 minutos do título da Copa do Brasil, consequentemente já com a vaga da Libertadores. Poderemos jogar com mais tranquilidade o Campeonato Brasileiro e nos prepararmos melhor para a final da Libertadores, que para mim é o grande título, tá? Então o Marcos Braz já deixou, falou que não acredita que o árbitro, que é o árbitro que nos representará na Copa do Mundo, não apitará de maneira correta. Então ele sabe a responsabilidade dele, o Wilton, né? Ele está prestes a ir para uma Copa do Mundo, tá todo mundo olhando para ele. Então, cara, para mim não teve escolha melhor, não teve escolha melhor, tá? Prefiro do que Daronco, do que esse Ramon Abate ontem, que se complicou um pouco, do que o Voaden, entre outros, tá? Então é isso, tá? Sobre essa questão. A segunda questão foi, né, cara, a suspensão, né? A suspensão do jogo do Corinthians, né? Parecia até que o Corinthians já sabia que isso poderia acontecer, que só levou reservas, né? É engraçado, mas é engraçado que eu não vejo corintiano nenhum falar sobre isso, sobre essa suspensão, que só favoreceu o Corinthians, né? Iam jogar com o time totalmente reserva e agora vão jogar em uma outra data com o time totalmente titular. E aí? Cadê o torcedor do Corinthians? Cadê os influenciadores do Corinthians? Cadê os jornalistas do Corinthians? Cadê o presidente do Corinthians? Cadê o treinador do Corinthians para reclamar agora nesse momento? Mas é muita hipocrisia, agora eles todos vão calar, né? E o Marcos Braz estava irritado com isso. Então vamos lá, falar aqui o que o Marcos Braz disse, né? Ele disse assim:
A pressão que o Corinthians faz não é em cima do Flamengo, a pressão que o Corinthians faz é em cima dos órgãos que fazem a competição Copa do Brasil. Não tem nenhum tipo de problema entre uma diretoria ou outra. É uma situação pontual que não deixa de ser grave pela importância do jogo. Não tem nenhuma criança aqui. A gente está disputando um título nacional que envolve premiação e eu não tenho nenhuma preocupação com premiação. Preocupação é com o título em si que está em disputa. Preocupação com o trio de arbitragem vir para cá, altamente pressionado, com medo. Mas é o que eu falei, eu confio na CBF, eu confio muito mais no presidente da arbitragem que fez um excelente e um bom trabalho, um excelente trabalho na Conmebol, tá? Então, o Marcos Braz, né, também falou sobre aquela questão da CBF, né, do STJD, né, ter anulado adiado, né, suspendido o jogo do Goiás. Ele falou que ali parece uma várzea, né? E ele está totalmente certo, né? Aquilo ali, né, parece uma várzea, tá? Eu vou até pegar essas palavras aqui do Braz, deixa eu encontrá-la, porque é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa questão do Braz, né? Ele falando aqui, nem na várzea, tá? Nem na várzea. Ele disse assim, não vou ser pontual pela situação, vou falar como um todo, eu acho ruim. É ruim para o futebol brasileiro, nem na várzea, a esse tipo de situação que aconteceu ontem em Goiás e Corinthians. Na várzea, com 4 horas, 5 horas antes, você sabe se vai ter jogo ou não. Hoje, uma liga tão importante como a nossa não teve o jogo de uma hora para a outra. Isso é muito ruim, disse o Marcos Braz, complementando. Não ter um jogo por determinação da STJD é muito ruim para o campeonato, para o evento. Ainda mais com o time do Corinthians estando no episódio. Eles jogariam hoje, jogariam na quarta, e jogam na quarta. Não vou falar que o Flamengo foi prejudicado, mas, por exemplo, vou falar do Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão disputando dia 4, dia 5, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro, então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo, né? Então, tá aí a questão das palavras, né? O Marcos Braz falou assim, mas ordem do STJD você só tem que cumprir, nem na várzea, qualquer campeonato, aí você com 4 horas antes sabe se vai ter ou não, ou só tendo problema ou não no local, se está chovendo ou não, enfim, deixa pra lá, né? Realmente, deixa pra lá, vamos concentrar no nosso, tá? E para terminar, só falar aqui rapidinho sobre a questão do De Arrascaeta, né? O Dorival Júnior dizendo que o De Arrascaeta, lógico que ele tem um problema, todo mundo sabe, incomoda, mas ele está se preparando muito bem e estará muito melhor do que o primeiro jogo da Copa do Brasil, que o Flamengo empatou de 0-0 com o Corinthians. Então, tenho certeza que o nosso uruguaio vai arrebentar, né, se Deus quiser, na final da Copa do Brasil. Só mandar um abraço para o Daniel Cabral, que ele tem pronta melhoras, né, vai ficar fora de 8 a 10 meses. Ligamento cruzado anterior, ainda pegou uma parte posterolateral, que agora não me recordo, tá? Lesão seríssima, na hora da caída dele já sabia, até por ser profissional da área. Então fica aqui os meus sentimentos e que Deus o conforte nesse momento difícil, né? O garoto vive com problemas de lesão, tá bom, gente? Então muito obrigado a todos vocês, mais tarde faria uma live, tá? Mais ou menos às 7h45, 8 horas da noite. Conto com a audiência de vocês, vamos falar bastante de Flamengo e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Parabéns à meninada, parabéns, foram muito bem. Ressaltar aqui partidas de Varela, Everton Cebolinha, tá? Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Santos, né? Que jogaram muito bem na partida de ontem. Falou? Então, tamo junto, se inscrevam aqui no canal Deco SRN, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Tamo junto, galera. Até mais tarde. Saudações rubro-negras. Aqui, ó. Tamo junto. Abraço.